This is my teacher's podcast. Hello, my friend. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sou o Teacher Eduardo e vou estar aqui com você para compartilhar dicas muito legais para te ajudar em seus estudos de inglês. E o assunto de hoje é como falar sua rotina em inglês, como montar frases falando sobre atividades do seu dia a dia. Para isso, tenho 3 dicas muito legais para que você realize esse objetivo. Vamos lá? A nossa primeira dica é preencha os 3 blocos. Essa dica está relacionada a como você deve montar uma sentença em inglês, qual é a estrutura que você deve seguir. E, na verdade, é uma estrutura muito simples. Ela é composta por 3 blocos que são sujeito, verbo e complemento. Mas, de repente, você deve estar pensando assim, Edu, sujeito, verbo, complemento, meu Deus, já está dando um frio na barriga e de pensar em gramática, ainda mais em inglês, será que eu vou conseguir? E posso te dizer que com certeza você vai. E vou mostrar a você como será muito simples. Na verdade, essa é uma maneira super fácil de organizar os elementos que você vai utilizar na construção da sentença. Muito se fala com relação a estudar gramática, que não se deve estudar, mas eu digo que sim, você deve estudar gramática, pois, como sempre digo para os meus alunos, a gramática é o bem-estar dos elementos, ou seja, sabendo como cada elemento da sentença se comporta, você não terá aquele medo que muitas pessoas têm de usar o inglês. Né? Por quê? Pois você vai saber exatamente quais elementos utilizar e como utilizar. Tá? Então vamos agora ao preenchimento desses 3 blocos e assim verificar a formação da sentença. Antes, vamos verificar o que cada bloco representa. Vamos lá? Então, primeiro bloco, sujeito, ou seja, aquele que executa a ação. Por exemplo, eu, você, nós. Segundo bloco, verbo, ou seja, a ação. Por exemplo, gostar, ter, fazer. Terceiro bloco, complemento, ou seja, aquilo que é afetado pelo verbo e assim fecha a ideia da sentença. Vamos criar uma sentença juntos, preenchendo cada um desses blocos para a gente ter uma melhor ideia. Vamos supor que você queira criar a seguinte sentença: eu gosto de café. Note como é simples usando esse processo. Primeiro bloco, sujeito, eu, que em inglês é I. Segundo bloco, verbo, gostar de, que em inglês é like. Terceiro bloco, complemento, que é o café, que em inglês é coffee. Vamos juntar agora os 3 blocos? I like coffee. Agora vamos deixar um pouquinho mais natural. I like coffee. Mais uma vez, I like coffee. Viu como é fácil? E de repente você pode estar aí se perguntando, mas é só isso que eu preciso para montar sentenças sobre o dia a dia? Exatamente. Como são ações sobre rotina, todos os verbos a princípio não terão alteração alguma. Como costumo falar para os meus alunos, os verbos são secos, ou seja, são exatamente como você vê lá no dicionário, você pega, vai utilizar e não faz qualquer alteração. Tá? Então é super tranquilo. Nossa segunda dica é conheça os verbos. Como sempre falo para os meus alunos, o verbo é o coração da sentença. Sem ele, não tem a parte principal da mensagem. Por exemplo, se digo apenas I, coffee, perceba que não tem o verbo. Assim, não tem a ideia principal da mensagem. Ou seja, fico sem saber se é eu gosto de café, eu odeio café, eu faço café. Note como é extremamente necessário esse elemento. Então, o ideal é conhecer os verbos para poder utilizá-los. Quanto mais você conhecer, mais você vai ampliar a sua zona de conforto e, consequentemente, a tranquilidade para montar sentenças de forma correta. Vamos então aprender alguns verbos do dia a dia? Vamos fazer da seguinte forma, eu vou falar o verbo em português e em seguida em inglês para que você repita 2 vezes comigo. Serão 5 verbos no total. Vamos lá? Então, número 1, acordar ou levantar. Get up. Mais uma vez, get up. Número 2, tomar café da manhã. Have breakfast. Mais uma vez, have breakfast. Número 3, ir para o trabalho. Go to work. Mais uma vez, go to work. Número 4, almoçar. Have lunch. Mais uma vez, have lunch. E número 5, terminar o trabalho. Finish work. Mais uma vez, finish work. Vamos fazer uma pequena revisão? Vamos lá? Get up, have breakfast, go to work, have lunch, finish work. Agora repare que se eu quiser juntar os 2 primeiros blocos, eu já consigo. E até já começamos a formar o início da nossa mensagem. Vamos lá? I get up, eu me levanto. I have breakfast, eu tomo café da manhã. I go to work, eu vou para o trabalho. I have lunch, eu almoço. I finish work, eu termino o trabalho. Viu como é muito simples? E a nossa terceira dica é memorize blocos de informação. Essa dica é justamente para a parte do complemento, pois é muito comum que quando a gente está começando a montar sentenças,
a gente tenha dúvidas com relação a qual preposição utilizar, se precisa de uma palavra ou não, se a combinação está correta. Então é muito mais fácil que você memorize o bloco inteiro, assim você vai saber exatamente como encaixá-lo na sentença. Por exemplo, combinações como in an office, que significa em um escritório, by bus, que significa de ônibus, e assim por diante. Como a gente vai falar sobre rotina, vamos trabalhar com a parte de horários. Então, vamos falar aí que a gente faz as atividades em determinados horários. Por exemplo, às 5 horas, às 6 horas. Então, para 5 sentenças, vamos utilizar a seguinte combinação. At, que nesse caso significa as, e na sequência o número referente ao horário de cada atividade. Para o treino, vamos utilizar os horários exatos, colocando após o número o'clock. Vamos então treinar algumas combinações de horários seguindo essa fórmula. Então, primeiro eu vou falar em português e depois em inglês. Então, vamos lá. Às 6 horas, at 6 o'clock. Mais uma vez, at 6 o'clock. Às 7 horas, at 7 o'clock. Mais uma vez, at 7 o'clock. Às 8 horas, at 8 o'clock. Mais uma vez, at 8 o'clock. Às 12 horas, at 12 o'clock. Mais uma vez, at 12 o'clock. Às 5 horas, at 5 o'clock. Mais uma vez, at 5 o'clock. Veja que agora você já conhece as combinações para falar sobre os horários das atividades. E agora vamos para a parte mais legal, que é juntar as 3 dicas e praticar as sentenças. Antes, vamos apenas repassar as dicas. Número 1. Preencha os 3 blocos. Ou seja, já tenha em mente quais são os ingredientes necessários para uma formação da sentença. 2. Conheça os verbos, ou seja, já tenho os itens principais que vão conduzir as sentenças. 3. Memorize blocos de informação, ou seja, tenho já os complementos das sentenças prontos para serem utilizados. Vamos então montar juntos as sentenças? Então lá, a primeira sentença vai ser assim. Eu levanto às 6 horas. Então vamos dividir primeiro quais são aí os blocos. Sujeito, I, verbo, get up, complemento, at 6 o'clock. Agora os 3 blocos juntos. I get up at 6 o'clock. Mais uma vez, I get up at 6 o'clock. Segunda sentença. Eu tomo café da manhã às 7 horas. Sujeito I, verbo have breakfast, complemento at 7 o'clock. Os 3 blocos juntos. I have breakfast at 7 o'clock. Mais uma vez, I have breakfast at 7 o'clock. Terceira sentença. Eu vou para o trabalho às 8 horas. I go to work at 8 o'clock. Os 3 blocos juntos. I go to work at 8 o'clock. Mais uma vez, I go to work at 8 o'clock. Quarta sentença. Eu almoço às 12 horas. I have lunch at 12 o'clock. Os 3 blocos juntos. I have lunch at 12 o'clock. Mais uma vez, I have lunch at 12 o'clock. Quinta sentença. Eu termino o trabalho às 5 horas. I finish work at 5 o'clock. Os 3 blocos juntos. I finish work at 5 o'clock. Mais uma vez, I finish work at 5 o'clock. Repare que da primeira para a última sentença, eu fui tirando o nome de cada bloco para que você fosse se acostumando a montar naturalmente as sentenças. E ao mesmo tempo fui acelerando o ritmo das sentenças para que seus ouvidos fossem se acostumando com as junções dos sons. E assim você pode treinar para falar sobre quaisquer atividades do seu dia a dia. Muito legal! E agora que fizemos as construções das sentenças, vamos para o nosso treino com 2 pessoas falando sobre suas rotinas. Escute e perceba que você já reconhece os elementos e compreende as mensagens. Então vamos lá? Rotina número 1. I get up at 4 o'clock. I have breakfast at 5 o'clock. I go to work at 6 o'clock. I have lunch at 11 o'clock. I finish work at 4 o'clock. E agora, rotina número 2. I get up at 6 o'clock. I have breakfast at 7 o'clock. I go to work at 8 o'clock. I have lunch at 12 o'clock. I finish work at 6 o'clock. Viu como você já consegue compreender as sentenças? Muito legal! E antes de encerrar, deixei preparado mais um exercício para treinar seus ouvidos e as instruções estão em nosso site. Então clique em nosso link e procure agora pelo 5º episódio. Com certeza você vai gostar. Agora eu vou ficando por aqui e se você tiver alguma pergunta ou tópico para futuros episódios, entre em contato pelo e-mail em nosso site. É só acessar o nosso link. Até o próximo episódio, bons estudos, fique com Deus. Bye, my friend. This is my teacher's podcast.